Olá, boa tarde para você. Hoje é terça-feira, dia 27 de fevereiro, e nós já estamos aqui no plenário Dirceu Cardoso para acompanhar a sessão ordinária. Foi aqui também no Dirceu Cardoso que a Comissão de Constituição e Justiça se reuniu agora há pouco. O colegiado analisou a constitucionalidade de diversos projetos de lei e foi uma das comissões que se reuniram antes da sessão ordinária. O colegiado de Saúde e o colegiado de Segurança também realizaram reuniões. De acordo com informações dos nossos repórteres da redação, o Fevereiro Roxo, que é o mês de conscientização e prevenção da fibromialgia, foi o que motivou a reunião da Comissão de Saúde. Os deputados ouviram convidados que cobraram a aprovação de projetos de lei em tramitação aqui na Assembleia, que consideram os fibromiálgicos como pessoas com deficiência aqui no estado do Espírito Santo. Já a Comissão de Segurança recebeu convidados e trabalhadores da área da segurança para ouvir demandas do setor, como os peritos oficiais e os policiais militares. Também ouviram aprovados em concurso na área que aguardam nomeação, como, por exemplo, os auxiliares de perícia médica. Vamos acompanhar os trabalhos. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declara aberta a mesma e convido o deputado Capitão Assunção para proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Salmos 25, versículo 8. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Glória a Deus. Muito obrigado, capitão Assunção. Dispensada a leitura da ata da sessão anterior, não havendo nenhum registro de pesar, passamos então à fase do expediente, nesse caso sujeito a simples despacho. Ofício 7, 2024, delegado Danilo Baense, de uso de utilização da tribuna popular. Defiro do item 2 e 3, mensagem de resposta de requerimento de informação, ciente ao deputado autor do requerimento por cópia. 4, mensagem 48 de 2024 do governador do Estado, que tem veto parcial ao projeto da mesa diretora que transforma o cargo de provimento efetivo para agente de polícia. O veto é justamente, e o governo faz uma correção na nossa matéria, nós não podemos mudar a atribuição dos agentes de polícia, da Polícia Legislativa, por ato, e sim por lei específica. E aí esse é um veto combinado. Do item 5, a Comissão de Justiça. Do item 5 ao 8º, trata-se de projetos, senhoras e deputados, e o despacho para os fins que especificam. O despacho é do 5 ao 8º, 5 e 8, ciente a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 6º, devolve-se ao autor com base no artigo 143, demais artigos, parágrafos e incisos da Constituição Estadual. Despacho para o item 7, junte-se ao projeto correlato. 9, emenda 02, 2024, deputado João Cosa, junto ao projeto de lei 59, 2024. Do item 10 ao 11, são pareceres da Comissão de Justiça, inclui-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Do 12 ao 13, oficies. Item número 14, requerimento 04, deputada Irine Lopes, de licença médica. Defiro a Secretaria para providenciar o ato de licença. Segunda fase do expediente a deliberação, requerimento de urgência 09/2024, deputado Alain Ferreira. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Do item 16 ao 21, requerimento para realização de sessão solene. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 22 ao 32, indicações das senhores deputados, que eu colocarei a discussão e a votação em conjunto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Nesse momento, eu estou invertendo a fase das comunicações, passando imediatamente à fase da ordem do dia. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo C da Constituição Estadual, de veto
ao projeto de lei 848 de minha autoria. Nesse momento eu convoco a Comissão de Constituição e Justiça e passo a presidência para o deputado Hudson Big Boca Leal. Rapaz, não vou conseguir. Já está com o Mazinho já. Já passou por aí, já? Você, Mazinho? Presidente, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, de veto total para o projeto de lei 848/23, de autoria do deputado Marcelo Santos, que inclui o plano rodoviário estadual, o trecho que inicia a rodovia S465, que liga a sede do município de Domingos Martins à comunidade de Melgaço. Passa pelas comunidades de Rio das Pedras, de Caramuru e município de Santa Leopoldina e, por fim, para a comunidade de Caramuru, no município de Santa Maria de Jetibá. Eu estou avocando a matéria para a relatoria e dando parecer pela manutenção do veto, tendo em vista que essas matérias é necessário a aprovação da Câmara de Vereadores para transferir, né, o patrimônio municipal para o estadual. Então, a gente já discutiu na Comissão de Constituição e Justiça diversos projetos com essa argumentação, e eu estou mantendo o veto conforme encaminhado pela Procuradoria do Estado. Coloca a matéria em discussão. Presidente, Então, para discutir a matéria? Deputado Tiago. Só para efeito de informação, matéria muito importante essa do nosso presidente Marcelo Santos como autor, e nós já chegamos ao entendimento, presidente Mazinho dos Anjos, pela manutenção do veto do governador, assumindo o compromisso com o presidente Marcelo Santos de que o município de Domingos Martins, nós podemos fazer em relação ao município um convênio em que o governo do estado repassa o recurso para que o município possa fazer essa obra de Rio das Pedras a Caramuru, que é uma obra muito importante. Então, apenas para efeito de informação, informar que nós temos aí um combinado para que a gente possa fazer essa obra através do município com repasse de recursos estaduais. Obrigado, deputado Mazinho. Obrigado, deputado Tiago Hoff. Mais algum deputado querendo discutir a matéria? Não tendo, coloca a matéria em votação. Deputado Denil Silva, vice-presidente da comissão. Com o relator, deputada Janete. Deputada Janete, como vota? Com o relator, deputada Raquel. Com o relator, deputado Lucas Caramussa. Deputado Lucas Caramussa. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Em conversa com o deputado Marcelo Santos, vou acompanhar o relatório do relator. 7 votos sim, não voto não. Aprovado. Parecer pela manutenção do veto. O item 1 da pauta, devolva a matéria ao presidente. Em discussão, veto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vou abrir o painel. Precisa de votação nominal. Votarem sim, mantém o veto. Os que votarem não, rejeita o veto. Está aberta a votação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, pela ordem. Na condição de vice-líder do governo, solicitar o voto sim pela manutenção do veto do governador Renato Casagrande. Eu? Senhor presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Ok, pela ordem. Coronel. Nós indicamos também voto sim ao veto, uma vez que o próprio autor da matéria, o deputado Marcelo Santos, se manifestou favorável a que nós mantivéssemos o veto. Aos colegas, está aberto o painel de votação. Calegari, deputado Calegari, deputado Bispo Alves para registrar o voto, deputada Camila Valadão, coronel Wellington, deputado Dari Pagum, deputado Bruno,
Deputado engenheiro José Esmeraldo, por gentileza, registrar o voto. Vandinho. Em face do resultado, fica mantido. Espera um pouquinho, falta a deputada Janete. Deputada Janete, por gentileza. Deputado Bruno Rezende e deputado José Esmeraldo. Só o voto lá. Janete está votando. Zé Esmeraldo votou já. Só falta Zé Esmeraldo. Em face do resultado, fica mantido o veto. 25 votos sim, uma abstenção. Comunique-se ao governador. Passar a sessão para o nosso presidente. Tá. Segundo item, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual do veto total ao projeto de lei complementar 07/2023 do deputado Danilo Baense, que altera o artigo 10 da Lei 3.196, de 9 de janeiro de 78. Convoco a Comissão de Justiça para oferecer matéria oral à matéria. Presidente, receba a matéria, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, de veto total ao projeto de lei complementar 723, de autoria do deputado Danilo Baense, que altera o artigo 10 da Lei 3.196, de 9 de janeiro de 1978, que dispõe sobre o estatuto que regula a situação, as obrigações, os deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. A mensagem de veto é de veto total ao projeto. Eu avoquei a matéria como relator, solicitei prazo regimental de 3 sessões e estou devolvendo hoje com parecer pela manutenção do veto, tendo em vista o acordo firmado entre o presidente Marcelo, o deputado Danilo e o governo, devido à preocupação com o concurso público vigente e a lei afetar o concurso vigente, vai ser encaminhado um projeto de lei pelo comando da Polícia Militar ao término do concurso vigente para poder ser aprovado por essa casa. Então, coloco a matéria em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Presidente. Deputado Calegari, pelo prazo de 5 minutos. Até 5 minutos, deputado. No caso, foi um projeto de lei que nós aprovamos no dia com muito prazer, né? Porque tratava-se, dentre outras coisas, do aumento do teto da idade máxima para o concurso público dos policiais, não é isso? Eu acho que a gente poderia ter feito uma modificação, poderia ter feito algo que não afetasse o atual concurso, ou até mesmo que dilatasse o prazo, enfim. Na minha opinião, e aí eu vou deixar bem claro isso, que, a meu ver, é mais uma vez uma tentativa do governo de não permitir que um deputado da oposição seja o autor de uma matéria de tão grande relevância, Coronel Wellington. No dia que foi aprovada essa lei, o delegado Danilo Baense foi justamente congratulado, felicitado por uma lei que respondia a uma demanda demográfica, a uma necessidade demográfica da nossa população. Nossa população está envelhecendo e envelhecendo com qualidade. Hoje, uma pessoa com 50 anos é o equivalente aos 35 de outras eras. Essa que é a verdade.
e realmente você corrige uma injustiça ampliando o tempo que uma pessoa pode fazer o concurso público. Até porque nós já começamos hoje a ter problema para arrumar mão de obra. Então a iniciativa do Danilo é excelente. Por que o governo não pensou nisso antes? Para mim, esse tal acordo, como outros acordos que o governo tenta fazer, é mais uma bola nas costas de um deputado da oposição. É igual aquela vez que fizeram um acordo a respeito das armas, da lei, não é, caro deputado Coronel Wellington? A respeito da entrega das armas aos policiais, que até hoje está no acordo. É igual a respeito das doenças graves e incuráveis, que até hoje está no acordo. É sempre esses acordos que ficam no acordo eterno. Nada que a oposição aprove, nada que seja de autoria da oposição para o bem do povo, o governador sanciona. A minha lei das placas, que diferencia os radares das câmeras do cerco eletrônico, uma lei que salva vidas, foi vetada pelo governador, apesar dele ter sancionado uma lei semelhante do deputado da legislatura passada, Bruno Lamas. Ele vetou, mas aí os parlamentares, e aí foi importante a intercessão do presidente Marcelo Santos e a solidariedade dos colegas, aí sim a Assembleia derrubou o veto do governador. Mas agora estamos mais uma vez diante da mesquinhez do governo, da mesquinhez do Poder Executivo. Então já adianto aqui que, independente de acordo, eu vou votar pela derrubada do veto. Obrigado, deputado Coronel Wellington, discutir a matéria? Sim. Pelo prazo até 5 minutos. Tá ok. Presidente, boa tarde. Senhores e senhoras deputados, boa tarde. Estou aqui para hipotecar meu apoio ao projeto do deputado delegado Danilo Baença. Independente de acordo que está existindo, nós sabemos que ontem o presidente entrou em contato com o governador, o próprio proponente da matéria também conversou, fez um diálogo com o governador, mas é de suma importância que nós possamos aumentar a idade média de entrada para a instituição. Nós sabemos que a idade média do brasileiro ela tem aumentado e nós temos que também acompanhar essa perspectiva aqui da Polícia Militar, aumentando de 28 para 30 anos os cargos de policial combatente e para os especialistas de 28 para 35 anos. Eu acredito que essa proposição é uma proposição viável, uma vez que em outras atividades não tem essa limitação. Tanto é que para exercer um próprio cargo aqui de deputado, vereador, de prefeito, não é as limitações de idade. Por que nós vamos limitar na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sendo que as pessoas, senhoras, senhores, que têm essa faixa etária de 30, 35 anos, podem perfeitamente executar e desenvolver qualquer atividade em outras profissões. Então nós deixamos aqui registrado o nosso descontentamento em relação ao veto do projeto do deputado Danilo, e também nosso posicionamento desde já pela derrubada do veto. Vazio, discutir, por favor. Deputado Danilo Baença para discutir a matéria. Presidente, esse projeto eu reputo como um projeto muito importante. Hoje a idade mínima para que se entre na Polícia Militar é de 18 anos e a idade máxima de 28 anos, né? Eu fui procurado por muitas pessoas de dentro e de fora da instituição e nós apresentamos esse projeto exatamente atendendo o pleito dessas pessoas. Então, como ficaria? A entrada na Polícia Militar, 18 anos e a idade máxima 30 anos. Isso para pessoa externa, né? Quem está fora da corporação. Agora, existe um outro problema também, que é com relação às pessoas que estão na corporação. Porque o cidadão que já está na corporação desde 18, 20 anos, que ele é soldado ou cabo, ele quer fazer um curso profissional, ele está restrito à idade de 28 anos, o que é lamentável. Muitos desses policiais já perderam a oportunidade de fazer o concurso, porque já completaram 29 anos, mesmo estando na corporação, e o governo, obviamente, ele não abriu um concurso interno para que essas pessoas fizessem. Então nós fizemos da seguinte forma, foi até uma emenda, o Coronel Wellington apresentou uma emenda aí nossa,
as pessoas que já estão na corporação, eles teriam até 30 anos para os operacionais, ou seja, aqueles oficiais que vão trabalhar na rua, vão trabalhar no combate, 30 anos de idade, e os policiais especiais, ou seja, o médico, o dentista ou outro profissional que seja especial e já esteja na instituição, ele poderia fazer o concurso até os 35 anos. O deputado Calegari, eu estive agora mesmo com o governador, o deputado presidente da casa, o deputado Marcelo Santos, estivemos conversando com o governador, inclusive conversando também com o secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz. O governador entende que houve um vício de iniciativa, mas ele se comprometeu na semana que vem a estar conosco lá no Palácio, juntamente com o comandante da Polícia Militar, tá certo? E que ele mandaria uma mensagem diretamente do governador para atender o pleito, né? Nós lamentamos, como Vossa Excelência falou, porque o problema das armas até hoje também não foi resolvido. Não foi resolvido o problema das armas hoje. Hoje, o secretário, inclusive, chefe da Casa Civil, me disse que a corregedoria da Polícia Militar, dos bombeiros da PM, foi desfavorável, foi contra, né? Uma das alegações é que seria um volume muito grande da Polícia Militar e o comando não queria ficar com essa responsabilidade de ter essas armas acauteladas aos militares, tá certo? Isso é que foi discutido hoje lá e que o secretário-chefe da Casa Civil nos falou. Eu solicitei agora, inclusive, a nossa assessoria que pegue todos os pareceres das 3 corregedorias para a gente ver se realmente é dessa maneira. Mas coloquei também para o governador que eu gostaria que isso fosse resolvido, porque afinal de contas no Mato Grosso do Sul já é lei. No Distrito Federal já é lei. A Polícia Federal, aqui de todo o Brasil, do nosso estado de todo o Brasil, a Polícia Federal, o policial quando vai para a reserva, ele já vai com a cautela, aquela arma que estava com ele já leva com ele. Então, Coronel, se Vossa Excelência, que é líder do nosso bloco aí, entendendo que nós devamos dar mais esse crédito ao governo para a semana que vem o governador apresentar essa matéria, então aí eu acompanharia até o veto do governo. Obrigado, deputado Danilo. Mais algum deputado gostaria de discutir a matéria? É isso. Não tendo mais nenhum deputado que queira votar a matéria, discutir a matéria, coloca a matéria em votação. Com o voto do deputado Deninho. Deninho pela manutenção do veto, deputada Janete. Manutenção do veto. Mais uma vez. O Janete pela manutenção, deputada Raquel. Deputado Capitão Assunção. Eu voto pela derrubada do veto, senhor presidente. Derrubada, deputado Lucas Caramuça. Pela manutenção do veto. Deputado Polese. Pela derrubada. Está faltando só a deputada Raquel. Deputado Tiago, substituindo a deputada Raquel. Com o relator. Com o relator, eu também acompanho meu parecer. 4 votos sim, 2 não. Devolva a matéria ao presidente. Aprovado na CCJ a manutenção do veto. Coloco o parecer em discussão no plenário. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Por se tratar de veto, a votação é nominal. Estou autorizando nesse momento a abertura do painel para registro dos votos. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um encaminhamento. O líder da oposição, aliás, o líder da minoria, do bloco minoritário, vai encaminhar em nome do bloco. Deputado Coronel Wellington, meu parceiro. Obrigado, senhoras e senhores deputados. Nosso posicionamento pessoal é pela derrubada do veto. No entanto, entre um diálogo construtivo, o deputado Danilo, que é o proponente da matéria, juntamente com o presidente da Assembleia, que intermediou esse diálogo com o governo do Estado, o governo, mais uma vez, se comprometeu em semana que vem enviar para a Assembleia o texto que, em substituição a esse projeto de lei de autoria do deputado Danilo Baense. Portanto, nós vamos acompanhar o veto, mais uma vez dando um crédito de confiança ao deputado Danilo Baense, ao presidente da Assembleia Legislativa, que fez esse contato junto ao governo do Estado do Espírito Santo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Tiago Hoffmann. Para encaminhar a votação, solicitar a base do governo, voto sim pela manutenção do veto do governador, agradecendo a compreensão e a confiança do deputado delegado Danilo Baense. Os dois blocos e a liderança do governo encaminha pelo voto sim, ou seja, pela manutenção do veto aposto pelo governador. Como vota o deputado, preciso do seu registro, deputado Adilson Espíndola Alcântara Filho,
Alexandre Chambinho, Bispo Alves, Calegari, Camila Valadão, Assunção, Deninho Silva, Gandini, Hudson Leal, Janete de Sá, João Coser, Lucas Polese, Lucas Escaramuça, Mazinho dos Anjos, Raquel Lessa, Sérgio Meneghelli e Vandinho Leite. Vamos finalizar então o processo de votação. A última deputada a votar foi a deputada Raquel Lessa. Não, Meneghelli votou não. Deputado Meneghelli para o voto. Caminhamento dos dois blocos é voto sim. Vamos proclamar o resultado. Nós temos 27 presentes, 3 ausentes, 27 votos, 1 abstenção, 4 não, 22 sim. Faço o resultado. Fica mantido o veto do governador. Comunique-se ao governador. Justificar brevemente o voto. Justificação do voto, deputado Calegari, Polese. Presidente e demais colegas, quero aqui brevemente, só muito rapidamente, justificar e pedir até desculpas ao meu colega deputado Danilo Baense, que mais uma vez de boa vontade e boa índole fez um acordo institucional, claro, né, que fique claro, com o governo, né, para não votar para a derrubada do veto, mas como eu, infelizmente, já sei que o governo não cumpre esses acordos, não cumpre. Eu já tenho visto, como já disse em outro discurso aqui, que ele não cumpre e que ele vetou única e exclusivamente para não prestigiar o colega da oposição. Não tem outro motivo. Não tem. Não é matéria ideológica, não é matéria que afeta em nada o funcionamento do governo. É uma matéria de necessidade demográfica, de justiça, mas para não dar o prêmio do reconhecimento a um colega meu do PL, o governador vetou. Então, por conta disso, eu votei contra o veto pela derrubada. Me desculpe, Danilo, que fez da melhor boa vontade possível, mais uma vez demonstrou sua boa vontade, seu desejo de colaborar com o Executivo, mas como eu sei que esse desejo não é recíproco do Poder Executivo, eu votei pela derrubada do veto. Muito obrigado. Ok, deputado Calegari, de sobrenome Polese. Passamos então ao próximo item, discussão única em regime de urgência, projeto de lei complementar 0124 da Defensoria Pública do Estado. Essa matéria está funcionando na Comissão de Constituição e Justiça e quero cumprimentar aqui o Vinícius, nosso defensor público geral, e com ele cumprimentar outros defensores que o acompanham. Não há entendimento na Comissão de Justiça para que nós possamos deliberar. Ao mesmo tempo, há um substitutivo que chegou, não tendo tempo hábil para que os membros da comissão pudessem apreciar e dar o seu voto consciente. E eu havia comunicado ao Vinícius que o melhor caminho seria ele retirar a matéria e encaminhar uma nova matéria. E o plenário, naturalmente, entendeu que não deveria votar. Como eu tenho amparo regimental para tal, estou baixando de pauta pela mesa diretora o referido projeto. Terceiro item da pauta, para a discussão, lei complementar
projeto de resolução em regime de urgência de número 0524 da mesa diretora, que altera a nomenclatura dos cargos de provimento de técnico legislativo sênior, tecnologia da informação e telecomunicação e da outras providências, alterando a resolução 2890, publicada no Diário de 26/2. Convoco nesse momento as comissões Justiça e Finanças e designo o deputado... Já está com ele aqui. Deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar, uma vez registrando que a presença desses servidores alcançados por essa resolução estão aqui nas galerias da Assembleia e nós estamos fazendo nada mais, nada menos que justa homenagem a esses servidores, que é um reconhecimento de todo o Poder Legislativo através das senhoras e senhores deputados. Com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, receba a matéria. Trata-se de projeto de resolução 0524, discussão em regime de urgência, projeto da mesa diretora que altera a nomenclatura dos cargos de provimento efetivo técnico legislativo sênior, técnico em tecnologia da informação e técnico em comunicação social, alterando a resolução 2890 de 2010 e da outras providências. Eu estou avocando a matéria nas comissões reunidas e estou avocando para a relatoria e estou dando parecer pela constitucionalidade e legalidade da matéria, tendo em vista que trata-se de matéria de competência exclusiva da mesa diretora, por ser reestruturação administrativa da Casa. Coloco a matéria em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Não tendo que querer discutir, coloco em votação. Deputado Deninho, vice-presidente. Deputado Dari Pagung substituindo, com o relator. Deputada Raquel, com o relator. Deputada Janete, com o relator. Deputado Lucas Polese, com o relator. Deputado Capitão Assunção, com o relator, senhor presidente. Deputado Lucas Caramuça, com o relator. Deputado Deninho, com o relator. 7 votos sim, nenhum voto não. Aprovado o parecer na Comissão de Justiça. Passo agora a colher os votos na Comissão de Finanças. Como voto, deputado Thiago Hoffmann, presidente. Com o relator, deputado Mazinho. Com o relator, deputado João Coser, vice-presidente. Deputado João Coser. Com o relator, deputado João. Deputado Dias Esmeraldo. Com o relator, deputado Dias Esmeraldo. Delegado Danilo Baense. Presidente, eu voto com o relator e parabenizo aí o presidente da Casa pela iniciativa. Deputado Coronel Wellington. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Se encontra? Na ausência, deputado Zé Preto. Deputado Adilson, com o relator. Deputado Adilson está presente. Eu acompanho a relatoria. Deputado Calegari. Com o relator, deputado Chambinho. Com o relator, 9 votos sim, não aprovado na Comissão de Finanças. Devolvo ao presidente a matéria aprovada pelas comissões reunidas, presidente. Aprovado nas comissões reunidas Justiça e Finanças, coloco o parecer das mesmas para ser discutido no plenário. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Aprovado o projeto, a secretaria para a extração dos autógrafos. Parabéns a todos vocês, mas presto aqui homenagem aos deputados e deputadas que aprovaram a matéria por unanimidade, reconhecendo o trabalho de vocês. Isso aqui é muito sabido desse cara aqui, ó. Acabar de galinha seca. Acabar agora. Ah, não, tem oratório. 6º item, discussão em terceira sessão. Sabe tudo. Quinto item. Projeto de lei 673, deputado Mazinho dos Anjos. Vou aqui designar o deputado Danilo Baense para presidir a sessão. Antes, porém, quero fazer um comunicado. É importante o deputado Lucas Calegari, os dois Lucas e o deputado Calegari, Coronel Wellington e outros parlamentares para esse comunicado, inclusive a deputada Camila, deputado João Costa e a deputada Irine Lopes. Considerando o disposto no artigo 178 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determina a juntada dos projetos de lei 197/2023, de autoria do deputado Lucas Caramuça, 199/2023, de autoria do deputado Vandinho Leite, 2224
2224, de autoria do deputado Calegari. 2824, deputado Lucas Polese, ao projeto de lei 166/2023, de autoria do deputado Lucas Polese, por se tratarem de matérias correlatas que dispõem sobre, abro aspas, impedimentos e sanções aplicados aos ocupantes e invasores ilegais de propriedades no Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 23, inciso 1º, da linha D do Regimento Interno, comunico que a data da entrada desses projetos juntados na pauta será definido por esta presidência, comunicados antecipadamente a todos. É o comunicado. Palavra ao deputado Danilo Baense. Item 5, eu coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam e permanecem como estão, os contrários se manifestem. Não havendo contrário, fica aprovado o projeto da Secretaria para a extração dos autógrafos. Item 6, não havendo deputados inscritos, a matéria segue para as comissões. Do item 7 ao item 11, tratam-se de proposições em discussão especial em primeira sessão. Não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para a terceira sessão. Passaremos agora à fase das comunicações. Mas na hora que eu vou lá te visitar de noite no seu gabinete, você tranca as portas para mim. É isso que você tem que mudar. Dani? Tendo ocorrido o entendimento entre o deputado Alcântara e o deputado Deninho Silva, eu concedo a palavra ao deputado Deninho Silva. Senhor presidente Danilo Baense, quero agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade de dar a palavra. O que me chama a atenção nessa tribuna, que nos últimos dias eu tenho percebido aqui diretamente ao ataque covarde ao nosso querido prefeito Lorenzo Pasolini. Vem atacando a gestão Lorenzo Pasolini, alguns deputados, de forma que, no meu entendimento, totalmente injusta. Eu peço a atenção dos senhores e das senhoras, não vou citar nome de ninguém, porque eu respeito os deputados, cada um pode falar o que quiser aqui, qualquer um pode falar o que quiser. Qualquer um pode falar o que quiser aqui, mas eu lembro que lá das Paneleiras de Goiabeiras, por exemplo, até hoje, jorra o esgoto, ô Gandini, jorra o esgoto dentro do manguezal. O esgoto, ô Assunção, é jogado diretamente no manguezal de Goiabeiras. E aí, senhoras e senhores, é natural que esse ano, que é um ano de eleições, as pessoas atacam os seus opositores. E aqui nessa tribuna, cada um tem o direito de falar o que quiser. Sobe e fala o que quer. Mas não tem, no meu entendimento como deputado, e como um vereador que fui durante 2 mandatos, deputada Assunção, Vossa Excelência veio até mim, eu gostaria que me ouvisse. Eu fui vereador por 2 mandatos, líder comunitário por 3 mandatos. Eu vou ter meu tempo, deputado. E hoje sou deputado como Vossa Excelência, e respeito Vossa Excelência, e sou fã de Vossa Excelência. Mas não tem, e nunca teve, e acho que nunca terá, um prefeito que em 2 anos e 9 meses fizesse tanto como o Lorenzo Pasolini vem fazendo na Prefeitura de Vitória. Tem que ser sincero. Eu amo a cidade. Ô Gandini, você foi vereador, você foi secretário,
Olha a quantidade de obras que Jardim Cambuí está recebendo. Olha a quantidade de obras que São Pedro, Grande Goiabeira, a cidade de Vitória está recebendo. E, sobretudo, senhoras e senhores, são obras com recursos próprios. Coisas que eu acho que eu nunca vi na cidade de Vitória. É natural, faltam 6 meses para as eleições. Subir aqui e atacar, mas que a cidade de Vitória possa observar o quanto que o prefeito Lourenço Pasolini vem fazendo para essa cidade, junto com a gestão. Não estou aqui desmerecendo nenhum ex-prefeito. Entenda aqui, pessoal, que eu não estou aqui falando mal de ex-prefeito, não quero falar mal de ex-prefeito, mas estou falando do atual prefeito. O quanto que esse homem vem fazendo. E repito, Zé Preto, não tem nem 3 anos de mandato. Todos os prefeitos que se passaram deram sua contribuição, fizeram sua participação, mas o Lourenço Pasolini, junto à gestão, vem fazendo muito, Sérgio Meneghelli. Isso é indiscutível. É fácil, mas para quem tem a cabeça para governar, porque Vitória já foi à falência, o prefeito Sérgio Meneghelli foi em Colatina. Hoje, Vitória governa bem porque tem recursos próprios em caixa. Então fica aqui minha fala, qualquer um sobe aqui, capitão Assunção, e fala o que quiser. Quem sou eu para atacar deputado? Eu nunca vou atacar, e nunca ataquei e não quero atacar. Mas que fique claro aqui, Coronel Wellington, o prefeito Lourenço Pasolini tem trabalhado muito pela cidade de Vitória. Eu que estou falando isso, eu amo a cidade, fui vereador em Vitória, moro em Vitória. Ele tem trabalhado, ele será o meu candidato à reeleição, isso sem dúvida nenhuma. E isso tem incomodado alguns. Obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, deputado Deninho Silva. Com a palavra, o deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa e comunidade capixaba, uma boa tarde. Deus abençoe todos vocês. Nós solicitamos aí ao servidor competente para que poste uma figura de uma informação que foi vinculada hoje num grande veículo de comunicação. A informação da agência UOL é de que, em média geral, as guardas municipais em todo o território brasileiro estão crescendo seus efetivos e as polícias militares do Brasil estão perdendo o efetivo. Hoje, em torno de 6,8% a menos do que o efetivo do ano anterior, girando em torno de 404 mil servidores no Brasil, fazendo uma média de aproximadamente 2.000 pessoas para cada servidor. Por isso, senhor presidente, nós registramos aqui a importância de nós termos o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro, completo aqui no Estado do Espírito Santo. São servidores, operadores de segurança que deixam seus lares, estão indo para a sua tarefa árdua no dia a dia de defender a comunidade capixaba, mesmo com o sacrifício da própria vida. E com o efetivo reduzido como está hoje, nós temos a realidade de que o reduzido efetivo está trabalhando pela demanda existente no Estado do Espírito Santo, que não é pouca, fazendo com que os policiais militares, os policiais civis, os bombeiros militares, eles trabalhem nos seus momentos de folga, originando assim problemas graves de relacionamento familiar, de tratamento psicológico desses policiais e as possibilidades que eles têm de se envolverem em situações em que vão responder sindicâncias, inquéritos policiais e militares.
Então é muito importante que nesse momento em que nós façamos uma reflexão do voto de confiança que foi dado ao governo do Estado do Espírito Santo nessa tarde, porque o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa, oriundo de matéria veiculada ao deputado delegado Danilo Baense, vem de encontro às necessidades, aumentando a idade limite para ingresso da Polícia Militar, de 28 para 30 anos nos cargos combatentes e de 28 para 35 anos nos quadros especialistas. Isso é muito importante porque esse contato feito pelo presidente da Assembleia Legislativa com o governo do Estado do Espírito Santo, com o chefe da Casa Civil, Davi Diniz, é de inteira responsabilidade da Assembleia Legislativa o compromisso de que o governo, semana que vem, como foi falado aqui, envie a essa casa matéria correlata para que nós possamos apreciar e, se Deus quiser, aprovar. Então, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, nossa comunidade capixaba, nós entendemos que é um momento oportuno também do governo do Estado do Espírito Santo chamar para dentro, para o concurso, todos os excedentes do concurso 2023. Nós temos a eminência agora em novembro da formatura dessa turma de 1.000 policiais que estão na Academia de Polícia Militar. E agora definitivamente não dá mais tempo do governo do Estado contratar uma empresa, publicar um edital, fazer um chamamento à inscrição dos voluntários, dos inscritos, para que eles também tenham esse gasto. E aí, faça a inscrição, marque a prova, depois tenha a sequência das etapas seguintes do concurso da Polícia Militar e faça a matrícula em novembro. Não dá mais tempo. Na melhor das hipóteses, esses ingressos, esses servidores, eles seriam nomeados, seriam incluídos no ano que vem. E nós temos urgência na Polícia Militar, nós temos urgência na Segurança Pública para ingressar, assim que finalizar esse curso de formação de soldados que está acontecendo na Academia de Polícia Militar do Espírito Santo. Nós temos a urgência que imediatamente essa turma de excedente ocupe seus lugares, para que daqui a 10 meses, daqui a um ano, consecutivamente, nós possamos entregar também mais 1.000 policiais militares à comunidade capixaba, nos seus 78 municípios. A vez que agora em 2024, a média de junho, a Polícia Militar terá um dos menores efetivos de todo o tempo de sua existência, fazendo com que a comunidade capixaba sinta os reflexos dessa demanda, dessa deficiência de efetivo. Então, governo, por favor, esse voto de confiança foi dado pela Assembleia Legislativa, eu inclusive votei a favor do veto e esperamos, não deveria, mas nós esperamos, porque a experiência com o governo de mandar projetos de lei na qual nós votamos favorável ao veto não foi feliz, nós não fomos felizes, mas que dessa vez nós esperamos que tanto o projeto do deputado Danilo Baense retorne à casa, como o esperado projeto das doenças graves e incuráveis, que nós aprovamos no ano passado. Nós fomos chamados à Secretaria da Casa Civil, foi nos dado a palavra de que com 30 dias iria vir, esperando somente o cálculo que seria feito pelo IPA-JM. O cálculo já foi feito, o governo já tem essa repercussão orçamentária e, finalmente, quem está esperando são os policiais militares, os bombeiros militares, que são portadores de doenças graves e incuráveis. Está sendo feita uma covardia com eles. Nesses 5 meses que nós ficamos esperando esse projeto aqui na Assembleia Legislativa, eles dependiam desse valor para comprar seus remédios, para comprar suas fraldas, para pagar alguma custa que eles têm nas suas residências, que esse valor, que é um valor simbólico de diferenciação entre os servidores militares e os servidores civis, com certeza vai fazer muita diferença para eles. Então, por favor, senhor governador, senhor chefe da Casa Civil, senhores secretário de Segurança Pública, comandante-geral da Polícia Militar, que envia esforço no sentido de aqui nós estamos representando essas instituições e definitivamente nós estamos defendendo os bravos e honrados guerreiros da Polícia Militar, Polícia Civil, do Bombeiro Militar e dos operadores de segurança. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Parabéns, Coronel, pela fala. Inclusive, o problema do efetivo foi um dos assuntos discutidos hoje na reunião da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Com a palavra, o deputado Alcântara Filho. Presidente, deputados, servidores, público que nos acompanha, eu quero chamar a atenção para um tema que ganhou uma repercussão nacional, um tema que não é novo, um tema que retrata o absurdo que nós temos vivido nos tempos modernos e o quão doentia está a nossa sociedade. Coloca a imagem, por gentileza. Eu estou falando do caso de Marajó, onde há muitos anos crianças são violentadas sexualmente por uma conjuntura de fatores, pela pobreza, pelas condições precárias. E aí eu quero fazer uma breve linha do tempo aqui, que nós temos ainda lá nos idos de 2006, foi instaurada uma comissão parlamentar para investigar, onde identificaram ali uma série de abusos que estavam sendo cometidos. Há cerca de 6 anos, a grande mídia divulgou uma matéria, onde inclusive tem filmagens de crianças pegando botes e indo até as embarcações para se prostituírem. E aí a senadora, hoje senadora, então ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a minha amiga senadora Damares, ela por ocasião trouxe esse tema à tônica no Brasil. E pasmem, ela foi ridicularizada, ela foi cancelada nas redes sociais. A Damares teve grandes jornalistas como a Miriam Leitão, que a chamou publicamente de mentirosa, artistas de renome como a Xuxa, que a descredibilizaram, e teve um braço da Justiça, 19 procuradores da República entrando com uma ação civil pública pedindo inclusive indenização na monta de 5 milhões de reais. Damares, por defender as nossas crianças e adolescentes, sobretudo as vítimas de violência sexual no Marajó, ela sofreu um cancelamento no Brasil todo. E aí, recentemente, uma levita, uma cantora gospel do Pará, de uma igrejinha de 15 membros, em um reality show, ela participou e na final, ela trouxe uma canção que se chama O Evangelho dos Fariseus, onde ela traz em sua letra autoral o caso da exploração sexual no arquipélago de Marajó. Esse tema ganhou novamente repercussão. A Aimee, quando entrevistada, quando indagada no reality, ela diz que por ser paraense, por morar a poucos quilômetros de Marajó, ela e todos ali sabem que a prostituição infantil continua acontecendo, que tudo aquilo que vem sendo retratado ao longo do tempo e desmentido pela grande mídia vem acontecendo. E o Brasil então se choca mais uma vez. E a minha fala aqui é no sentido de trazer esse tema para o Estado do Espírito Santo. Primeiro, levando a minha solidariedade, dizendo que a hoje senadora Damares, enquanto ministra, ela tinha razão. E ela tem todo o nosso apoio na luta em defesa das crianças e dos adolescentes. Mas a minha fala é no sentido de um despertamento, para que não seja tão somente uma onda em que os que estavam negando há pouco, Coronel Wellington, como a Xuxa, como a Miriam Leitão, como grandes artistas, alguns deles que agora estão surfando nessa onda, vendo que de fato acontece aquilo que é mais bárbaro na nossa sociedade, que é o mercantilismo de crianças indefesas a troco de muitas vezes R$2, R$5, um alimento, um óleo. A pureza destrói a existência dessas crianças,
Que isso não seja só uma onda, que os artistas que hoje estão aí surfando nela, que eles possam de fato encampar, mas principalmente que a justiça haja e que a classe política não deixe o sofrimento dessas crianças, que representam muitas que também são violentadas no estado do Espírito Santo, não somente violentadas a troco de dinheiro, mas nós tivemos recentemente agora um caso em Cariacica, muitas delas violentadas inclusive por familiares. Que essa pauta da exploração infantil, da violência contra a pureza das nossas crianças, ela possa ecoar na Assembleia Legislativa e que daqui ela possa ecoar aos 4 cantos do Estado do Espírito Santo. Enquanto presidente da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, nós vamos tomar as medidas ao lado dos nossos amigos deputados para preservar as nossas crianças capixabas, para que elas não possam vivenciar e que, em homenagem a essas crianças do Marajó, concede a parte, deputado. Nós possamos, sim, deputado, nós possamos vestir a camisa dessas crianças e defendê-las. Pois não, deputado Pablo? Primeiramente, deputado, Vossa Excelência, que é do Republicanos, quero usar essa parte para parabenizar Vossa Excelência, que está andando os 4 cantos da cidade de Aracruz, um município que tem a sua nobreza, as suas riquezas e qualidades e muitas dificuldades também. Vossa Excelência, mesmo estando deputado estadual, tem caminhado e buscado soluções para que Aracruz esteja mais incluído e que Aracruz possa avançar na produção e também numa qualidade melhor no setor público para o município de Aracruz. Vossa Excelência sempre lembra aqui nesta Casa de Leis de Aracruz e tem lembrado de temas de alta relevância em cenário nacional, que é muito importante. Tem circulado aí em todo o Brasil a questão da ilha de Marajó, onde as crianças vêm sendo exploradas lá, em barganha de troca, com desrespeito àquelas famílias ali, usando dos menos favorecidos, levando em troca a inocência dessas crianças. Espero que o governo federal reveja e acompanhe e dê prioridade a uma pauta tão importante, caro deputado Lucas Polezi, que é defensor da família, que é defensor das crianças. Esta casa tem que participar desse debate, porque esse debate não acontece só na ilha de Marajó. Nós temos aqui comunidades do estado do Espírito Santo que passam por esse problema, e aí isso tem que ser debatido aqui na Comissão de Direitos Humanos. Nós precisamos debater esses temas com relevância. Esses temas sim são prioridade, não quando o bandido ali afronta a polícia e defender o bandido que foi contra o confronto se foi embora. Tem que mandar um bandido para a vala mesmo, que quer confrontar a polícia militar. Agora uma criança inocente não, uma pessoa inocente não, essa nós temos que zelar por ela, porque é esse cidadão que nós estamos preocupados. Parabéns, deputado, continue o trabalho em nível nacional, estadual, mas pensando também no seu município de Aracruz. Deus o abençoe. Obrigado, deputado Pablo, e finalizo firmando o nosso compromisso com as famílias capixabas. Nós vamos lutar pela pureza das nossas crianças. Muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado, deputado Alcântara Filho. Com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Mazinho dos Anjos, não respondendo. Com a palavra, deputado Lucas Polezi. Deputado Lucas Polezi declinou. Com a palavra, deputada Janete de Sá. Deputada Janete de Sá não respondendo. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Tem um link aí, Obrigado, presidente. Quero cumprimentar nossos profissionais de Libras, nossos profissionais da taquigrafia. Estou aqui na ausência do deputado Hércules, até que ele retorne a essa tribuna. Estou com essa missão de levar adiante o belo trabalho que os nossos profissionais da taquigrafia fazem para que o nosso parlamento seja bem difundido, para que o nosso trabalho ganhe outros ares. Mas eu tenho hoje uma missão muito importante aqui. Durante a pandemia, a Igreja Cristã Maranata, ela inaugurou
um serviço eu vou dizer com as minhas próprias palavras, um serviço de acalento. O 0800 da Igreja Cristã Maranata é um serviço que buscou atender a todos durante a pandemia. A Mariana está buscando ali o link. E esse serviço, ele se perpetuou depois da pandemia. E o que é em si esse serviço? A Fabiana não está achando ali, mas eu vou jogar aqui de novo para ela, Mariana. Fabiana. Durante a pandemia, a Igreja Cristã Maranata, ela inaugurou esse serviço, um serviço 24 horas por dia. Vou jogar agora para a Fabiana, para ela colocar aqui no próprio portal da Igreja Cristã Maranata. Eu vou jogar para lá, Tá bom, vou refazer aqui, pronto. Tá aqui já o link jogado, aqui a gente faz ao vivo, né? E aí, se você entrar lá no portal da Igreja Cristã Maranata, tá lá. Precisa de assistência e oração? Ligue para o 0800 da Igreja Cristã Maranata. Eu não tenho a tela mostrando o número, mas eu vou divulgar para você agora. Você que está passando por um momento de luta, você que está passando por um momento de prova, existe alguém do outro lado dessa linha que eu vou falar agora, e durante todo o dia, durante 24 horas, vai ter alguém para lhe assistir, para ouvir a sua necessidade, para ouvir a luta que você está passando, a prova que você vai estar passando, e vai ter um pastor para orar pela sua vida. O número é 0800 707 3076. Eu vou repetir novamente. 0800 707 3076. 3076. É um serviço, obviamente gratuito, está lá, 0800, que vai estar disponível para você a qualquer hora. Esse número é um número que funciona somente nas nossas dimensões territoriais. É o link do site. Só o site. Cara, daqui a pouco vai estar aí os nossos profissionais vão mostrar o link da matéria, mas em si é o que eu acabei de falar para vocês. Você está passando por uma necessidade, está passando por uma prova, não importa qual é a sua necessidade, vai ter alguém do outro lado da linha para lhe ouvir. Vai ter alguém do outro lado da linha para orar pela sua vida, para fazer com que você seja alcançado por uma graça que não é do homem, é uma graça do Senhor. Serviço 0800, que tem tempo que eu tenho vontade de falar sobre isso, e hoje surgiu essa oportunidade. Está ali na tela, se vocês puderem julgar para a tela ali, ó. Uma palavra de esperança para o seu coração. Assim começa a nossa matéria. E é um serviço que está ajudando a milhares de pessoas pelo Brasil inteiro. E você pode ficar à vontade, a qualquer hora do dia e da noite, existirá uma pessoa que estará ali ao seu dispor, com o tempo que você desejar, para você colocar diante daquela pessoa todas as suas necessidades, e o pastor irá orar pela sua vida. Vou repetir novamente o número: 0800 707 3076. 3076. E aqui tem o dizer que está no portal da Igreja Cristã Maranata, portal oficial.
se você necessita de uma assistência, de uma oração por um dos pastores da Igreja Cristã Maranata, existe um canal de contato específico, totalmente gratuito, para que você receba uma bênção de Deus. Basta ligar para esse telefone que eu acabei de falar, 0800 707 3076, que funciona com um plantão de 24 horas. Então, senhor presidente, muito obrigado por essa oportunidade e acredito que você que está assistindo a esse vídeo e está passando por essa necessidade, aproveite esse momento e faça a sua ligação. Com certeza, Deus tem uma bênção reservada para a sua vida. Maranata, o Senhor Jesus vem. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Com a palavra, a deputada Janete de Sá. Senhor presidente, deputado Danilo Baense, que está assistindo essa sessão, colegas deputados que se encontram no plenário, todos que nos assistem. Amanhã, a CPI vai ouvir mais um caso de maus-tratos contra os animais no Espírito Santo. Lamentavelmente, depois da pandemia, os casos se avolumam de pessoas irresponsáveis que insistem em abandonar os animais e tratá-los com desprezo, descaso e desrespeito. Infelizmente, semana passada, nós tivemos mais um caso triste de maus-tratos contra os animais. E agora foi em Cariacica. Mas Cariacica não é o único município que acontecem esses problemas. Nós temos esses problemas no estado todo, deputado Coronel Wellington, você que é do Caparaó, sabe disso, que não é diferente em Batiba, não é diferente em Bitirama, naquela região toda ali do sul e do Caparaó do estado. O que acontece na Grande Vitória? Muitas vezes na Grande Vitória chega com mais rapidez essa denúncia até a CPI, a gente intima as pessoas que estão sendo denunciadas para prestarem esclarecimentos e não convencendo a sociedade de que não praticaram maus-tratos e em detectando que os maus-tratos foi praticado contra aquele animal inocente, nós avolumamos toda a documentação, mandamos para o Ministério Público, pedimos à delegacia que abra um inquérito policial para poder investigar os fatos e mandamos toda essa documentação para o Ministério Público apresentar denúncia na Justiça para que um processo criminal seja instaurado. Isso aconteceu aqui em Cariacica, este caso da semana passada no bairro Porto Novo. Nossa equipe encontrou um cachorro completamente machucado, com feridas expostas, larvas pelo corpo, muito debilitado. Ele estava amarrado no portão de uma igreja, amarrado para morrer. A tutora desse animal amarrou esse animal para ele morrer, para ele não ter como beber água, para ele não ter como comer, para poder ele ficar ali sem ter como, inclusive, o direito de buscar o alimento dele, que fosse no lixo, que fosse onde ele pudesse buscar esse alimento. Mas esse animal ficou ali preso para morrer, porque incomodava a tutora e ela, infelizmente, ela fez isso. Essa tutora morava numa casa próxima ao local. A CPI recebeu a denúncia que a tutora já vinha sendo negligente com esse animal no que se refere aos cuidados. Algumas pessoas tentaram ajudar, mas ela, além de não ajudar o animal, se recusava a aceitar ajudas. Durante a nossa visita, a equipe do Bem-Estar Animal da Prefeitura de Cariacica, eu quero agradecer a equipe do Bem-Estar Animal de Cariacica, que nos ajudou, junto com o prefeito Euclério Sampaio, resgatando esse animalzinho, que hoje está no Rancho Bela Vista, está sendo tratado. Nós temos acompanhado a evolução deste animal e certamente ele vai voltar curado para poder ser adotado, ter uma adoção responsável após ser castrado, porque é assim que nós trabalhamos. Nós vamos estar ouvindo a tutora do animal, o filho dela, que foram omissos neste caso, que foram
foram negligentes com o animal e omissos à ação da CPI, porque esteve no local tentando conversar com eles, mas eles não compareceram para o diálogo. E vamos estar ouvindo também algumas testemunhas para poder estarmos entendendo melhor esse caso. Nós, mais uma vez, agradecemos o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com a Prefeitura de Cariacica, com o prefeito Euclério Sampaio, que não tem se furtado a ajudar a CPI. Agora mesmo a nossa equipe se deslocou para Cariacica para dar atenção, deputado Danilo, você que também é sensível a essa causa, para dar atenção a mais um animalzinho que está também em condição de maus tratos, e nós estamos tentando também o resgate dele. A prefeitura já não tem mais aonde botar os animais, mas tem buscado fazer esses resgates no sentido de dar uma qualidade de vida um pouco maior aos animais. Por fim, eu quero convidar todos os colegas para prestigiar a feirinha do artesanato que está funcionando na Assembleia. São 15 dias que eles vão estar aqui, tem muita coisa gostosa para comer, tem muitas coisas bonitas para adquirir. Então vai lá prestigiar a nossa feirinha. Até o dia 8 de março eles vão estar aqui. São mulheres, nós vamos estar tratando neste tema em que a mulher vai estar sendo homenageada, e é uma homenagem às mulheres que a gente vem com essa feirinha, para que as mulheres possam estar expondo os seus produtos, comercializando, e a gente possa estar adquirindo, estar consumindo, prestigiando o trabalho abnegado de muitas mulheres que precisam de ter um pouco mais de independência econômica para tocarem suas vidas, seus negócios, sua família. Um beijo no coração, fiquem com Deus e que a gente tenha uma tarde iluminada. Muito obrigado, deputada Janete de Sá. O último orador nessa fase, deputado Calegari. Enquanto o deputado Calegari se dirige à tribuna, fazer uma correção aqui. No item 4 da primeira fase do expediente para simples despacho, onde se lê mensagem número 48/2024, leia-se mensagem 02/2024. Boa tarde, nobres e excelentíssimos colegas deputados. Boa tarde a todos os servidores, sem os quais o nosso trabalho não se desenvolveria nessa casa. Boa tarde a todos que estão na tribuna, aqueles que assistem pela TV Assembleia. Muito bom. O que me traz aqui hoje, nessa tribuna, é um assunto sério, é um assunto grave. Ontem eu falava aqui nessa tribuna, eu discursava sobre a perseguição que o meu partido, o PL, sofre brutalmente em todo o país, com o objetivo de esmagar a liderança política do presidente Jair Bolsonaro e de todos aqueles conservadores que representam o ideal Deus, pátria, família e liberdade. Mas o estado policialesco que virou o Brasil não se refere apenas à repressão ao movimento conservador, não. Quando o Estado arbitrário se implanta, ele promove práticas de repressão que se desdobram até mesmo em lugares, regiões e segmentos que aparentemente não tem nada a ver com a repressão original. A que me refiro? Estou falando do município de Vargem Alta, Espírito Santo, onde o jornalista Tiago Rocha, um jornalista combativo, famoso por suas reportagens de denúncia contra diversos governos, não apenas a administração atual do senhor prefeito Eliezer Rabelo, mas outras, está sofrendo ameaças, caro deputado Danilo Baense. É isso que está acontecendo em Vargem Alta hoje. O jornalista Tiago Rocha me mandou prints, me mandou áudios de servidores da atual administração de Vargem Alta tentando intimidar o trabalho do jornalista, porque ele faz críticas contundentes à administração pública encabeçada pelo prefeito Eliezer Rabelo em Vargem Alta. E aqui eu não estou querendo dizer se o prefeito está certo, está errado. O que eu estou defendendo é o direito que a imprensa tem e precisa ter
de denunciar, de criticar, de expor pontos de vista que muitas vezes são desconfortáveis para nós. Seria muito bom para cada um de nós se a imprensa falasse sempre aquilo que queremos ouvir. Se ela nos dissesse apenas aquilo que queremos saber. Como aquela rainha do conto, espelho, espelho meu, existe alguém mais sábio, mais inteligente, mais bonito do que eu? E se não existir, eu quero matar ou quebro o espelho. A imprensa não pode ser um espelho mágico que reflete aquilo que a pessoa, o governante de plantão deseja. Não é este o trabalho da imprensa. O trabalho da imprensa séria, é apontar as mazelas, os erros, aquilo que não condiz com a realidade das propagandas oficiais, aquilo que muitas vezes está escamoteada nos pronunciamentos oficiais, públicos. Esse é o trabalho do jornalista. Eu mesmo muitas vezes tenho problemas com aquilo que eu vejo sair na imprensa. Eu não gosto. E quando eu não gosto do que sai na imprensa, sabe o que eu faço? Eu mudo de canal. Eu não acesso o jornal, o site. Se o jornalista me ofender a honra, eu processo. É assim que eu faço. Eu processo. Se ele falou algo que ultrapassou os limites do Código Penal, tome-lhe processo. Agora, mandar áudio para jornalista dizendo que se ele falar algo ele vai sofrer sei lá o que lá, como teve ex-secretário municipal em Vargem Alta que fez com o Tiago Rocha, xingar, ofender jornalista chamando de analfabeto e outros epítetos grosseiros, deselegantes. Isso eu não faço. E olha, né, caros deputados Danilo e Coronel Wellington, nós da direita somos os grosseiros, né? Os violentos, os brutos. Nunca ofendi um jornalista na minha vida. Na verdade, nesses poucos anos de carreira política, caro deputado Pablo Muribeca, já tive muito embate político, tá? A minha carreira política é de embate, mas nunca faltei com respeito com ninguém. Nunca ofendi uma pessoa, xingar uma pessoa de analfabeto, de burro, disso não é do meu feitio. Eu não parto para ofensas pessoais, quanto mais um jornalista fazendo o trabalho dele. Mas é o que está acontecendo em Vargem Alta. Mensagens dadas ao jornalista dizendo que se ele continuar fazendo o trabalho, algo vai acontecer. Já até mostrei para o jornalista, olha, isso aí, no mínimo já entra com BO, e se precisar de apoio jurídico nós vamos ajudar, para entrar com uma denúncia. Então eu quero chamar a atenção aqui desta casa, dos nobres colegas deputados, bem como do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para averiguar o que está acontecendo em Vargem Alta. Vou oficiar ao promotor de Vargem Alta, porque eu não tolerarei arbitrariedades, violências no meu querido município de Vargem Alta, seja contra quem for, contra lideranças comunitárias, contra políticos e contra jornalistas. Minha solidariedade ao jornalista Tiago Rocha. Que Deus abençoe esse nosso querido e sofrido Espírito Santo. Uma boa tarde. Muito obrigado, deputado Calegari. Passaremos agora à fase do grande expediente lideranças partidárias. Eu concedo a palavra agora à deputada Camila Valadão, líder do PSOL.
O deputado tem até 15 minutos. Luciano está aqui, que eu pedi para colocar... Ah, tá, o vídeo tá ok, mas agora não, segura um pouquinho. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, boa tarde, trabalhadores do plenário, intérpretes de Libras, boa tarde a todas as pessoas que acompanham essa sessão pelos canais e pela transmissão. Eu quero, antes de entrar no assunto que eu quero abordar aqui, ressaltar que eu pretendo subir a esta tribuna para criticar o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, inúmeras vezes, como cidadã que vive nesta cidade e sente todos os dias como é conviver com uma administração sem capacidade de gestão técnica e política, e como deputada que teve 16 mil votos, sendo a mais votada na cidade de Vitória, portanto, ainda com a autoridade dada pelos meus eleitores desta cidade, da qual eu sou muito grata e tento fazer um trabalho muito sério aqui na Assembleia para poder honrar todos os dias os votos dados. Mas, deputada, quais as críticas? Bom, poderia gastar meus 15 minutos e, inclusive, o tempo de outros deputados para falar de como nós retrocedemos na cidade de Vitória, nos aspectos sociais, econômicos, ou ainda do ponto de vista de aspectos simples, como a zeladoria da cidade de Vitória. Todos os dias a gente recebe pelas redes sociais, principalmente, denúncias, como, por exemplo, bairros que não têm capina, ou bairros que não têm a coleta de lixo devida, ou bairros onde, por exemplo, posso relatar o meu Jardim da Penha, onde o prefeito asfalta ruas que não precisam ser asfaltadas. E cada asfalto desse demora-se semanas para poder pintar faixas, expondo pedestres ao risco de serem atropelados. Isso aconteceu, por exemplo, na rua Aristóbulo Barbosa Leão, no bairro Jardim da Penha, e esse é o relato que a gente vem recebendo das diferentes regiões da cidade de Vitória, além daquelas críticas que permanecem desde o início da gestão, como, por exemplo, problemas nas unidades básicas de saúde ou nos pronto atendimentos. São muitos motivos para subir a esta tribuna, para poder criticar a atual administração de Vitória, e farei sempre que necessário, e não me intimidarei com nenhum deputado aqui. Com naturalidade, todos podem defender, embora fique cada vez mais difícil defender uma administração tão ineficiente e tão pouco acolhedora às demandas da cidade de Vitória. Mas quero aqui aproveitar o meu tempo para poder falar de um tema importante que também está sendo discutido aqui na capital da nossa cidade, com destaque para a Câmara Municipal de Vitória, e eu saldo o protagonismo do vereador André Moreira, vereador do meu partido, com o tema da qualidade do ar. O André apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal para estabelecer parâmetros, entre outros aspectos, no que diz respeito à qualidade no ar da nossa cidade. Esse projeto ele foi aprovado pela Câmara, foi sancionado, e depois de sancionado, a Findes, Federação das Indústrias, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, exigindo aí, inclusive, a suspensão da lei, que eu lamento muito, porque Vitória precisa de uma lei séria, porque entre as cidades da região metropolitana é a que mais sofre com o pó preto, e eu quero aqui passar um vídeo ilustrando. Esse vídeo foi divulgado pelo vereador André Moreira, ilustra esse problema na cidade de Vitória. É de uma moradora da nossa cidade, e seguramente, se a gente fosse abrir para que moradores de Vitória enviassem registros através de vídeos e fotos, vamos ver se a gente consegue. Aproximadamente 380 mil pessoas convivemos com essa tragédia que é esse pó preto. Isso é porque a gente está numa época que está chovendo, tá? Mas sim, nunca teve tanto pó
preto em nossas casas, em nossos pulmões, prejudicando toda a nossa família. A gente não conseguiu ver a imagem toda, mas pelaquela foto pequenininha como ficou ali, vocês conseguem verificar. Esse é o relato de uma moradora. Nós poderíamos, inclusive, pegar vários relatos da cidade de Vitória, de diferentes bairros, ilustrando a situação da qualidade do ar na nossa cidade com a emissão do pó preto. Imaginem os senhores e senhoras que aquela imagem ali é de agora, ou seja, do verão. Tragédia. Imaginem vocês quando iniciarmos o outono, e aliás quero falar sobre isso, o outono já inicia agora, no final do mês de março. Imaginem vocês quando iniciarmos o outono, né, que já é a estação do ano mais seca, portanto o clima mais ameno, mas como fica mais seco, piora a poluição e impacta nas doenças respiratórias. A gente tem vários dados de como os nossos pronto atendimentos ficam superlotados com gripe, resfriado, sinusite, bronquite, bronquiolite, que afeta muito as nossas crianças, além das crises de asma, pneumonia, enfim, que já são frequentes nessa época. Agora imaginem vocês aquilo ali numa estação como, por exemplo, o outono. Quero então, a partir desse tema, chamar a atenção deste parlamento aqui para a necessidade da Assembleia também se debruçar sobre o tema da qualidade do ar no estado do Espírito Santo. Falo aqui de uma lei que foi aprovada em Vitória, mas nós precisamos de parâmetros nítidos e, de preferência, discutidos aqui com o parlamento, portanto, fixados aqui esses parâmetros e não a partir de outros instrumentos jurídicos. Então nós precisamos de parâmetros para todo o estado do Espírito Santo. O outono agrava ainda mais a poluição do ar. E aí, nesse sentido, nós temos uma preocupação especial com os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, pessoas com condições médicas pré-existentes. Portanto, nesse contexto de agora, é ainda mais fundamental que a Assembleia aprove diretrizes da qualidade do ar com padrões e limites fixados. Quero ressaltar aqui que tramita nesta casa, já foi discutido inclusive e aprovado pela Comissão de Meio Ambiente o projeto do deputado Fabrício Gandini, que é o projeto 494 de 2022. O projeto do vereador André Moreira em Vitória, e a capital tem uma situação especial, nós sabemos muito bem disso, porque nós temos aqui uma empresa emissora, que é a Vale, de muito pó preto para todos os bairros, Jardim Camburi, região de Goiabeiras, Jardim da Penha, enfim, todos os outros. Aliás, essa moradora aqui é Enseada do Suá. Olha só o impacto do pó preto até na Enseada do Suá. Então, nós queremos ressaltar que, no caso de Vitória, a lei aprovada pelo vereador André Moreira é uma lei ainda mais abrangente, porque foram incluídos aí mais poluentes para serem monitorados, para além do monóxido de carbono e ozônio, como partículas inaláveis, partículas respiráveis, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, ou seja, é um projeto que dá conta, né, aí de monitorar, de estabelecer critérios para o monitoramento de mais poluentes, possibilitando que nós tenhamos um ar mais limpo na capital e, portanto, melhor condição de vida. Então, trago esse tema aqui para ressaltar que a qualidade do ar, ela é necessária em todo o estado do Espírito Santo. Na capital, o tema grita, e aprovar esse projeto antes de adentrarmos a estação mais severa do ano para os problemas respiratórios é uma sinalização fundamental para a população, e eu ressaltei principalmente os grupos mais vulneráveis. Meu filho, que é uma criança de 5 anos, sofre problemas respiratórios desde que nasceu na cidade de Vitória. Já foram várias crises de bronquiolites. Quando entra, por exemplo, o outono, a gente já fica desesperado. E é durante essa época, por exemplo, que como vereadora na cidade de Vitória, a gente recebia muitos
relatos de pronto atendimento superlotado, de falta de médico, de falta de vagas em UTIs, principalmente quando coincide com essas crises mais severas entre gripes, covides. E agora é importante falar que a gente ainda tem dengue nesse cenário de agora. Então, ressalto a necessidade da gente pautar esse tema aqui. Que a Assembleia possa se debruçar sobre o projeto de qualidade do ar, exigindo que o Estado tenha parâmetros a partir, inclusive, de uma discussão que é internacional, ou seja, que tenhamos parâmetros rigorosos para possibilitar saúde para a população, principalmente para crianças, idosos e pessoas que têm doenças pré-existentes, que são aqueles e aquelas que mais sofrem com a questão dos poluentes no ar. É isso. Obrigada, deputados, e aguardamos, inclusive, a entrada do projeto em pauta para tramitação. Passaremos agora à fase dos oradores inscritos. Com a palavra, deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade capixaba. Quero inicialmente externar a nossa saudade ao grande líder da região sul, deputado Ferraz, que está online, não está presencial aqui, mas que eu quero deixar registrado nossas considerações. Ele é um exemplo de político nato, que se dedica à comunidade do Sul, em especial ao município de Cachoeiro de Itapimirim. Nós estamos com obrigado, saudade. Coronel. É verdadeiro, hein? Muito obrigado. Nós esperamos revê-lo em breve, meu irmão. Deus quiser. Nós fazemos aqui a nossa fala para registrar que no início desse ano de 2024, um grupo de associações e sindicatos do Espírito Santo foram convocados para ir ao Conselho Nacional de Justiça, juntamente com o governo do Estado do Espírito Santo, naquela audiência representada pelo Procurador-Geral, Dr. Jasson, também de representantes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e algumas autoridades que estavam auxiliando na audiência. A audiência denominada audiência de conciliação, para que naquela mesa fosse debatido o tema precatório no Estado do Espírito Santo. E nós temos informações do que ocorreu nessa reunião, junto com o ministro corregedor do Conselho Nacional de Justiça, que estavam presidindo a audiência, e nossa preocupação é que essas informações talvez não cheguem ao governo do Estado do Espírito Santo da forma que deveria. Foi enviada uma mensagem direta do ministro corregedor do CNJ ao governo do Estado do Espírito Santo, através do Procurador-Geral, para que imediatamente providencie o diálogo com os servidores a respeito do precatório da trimestralidade, uma vez que alguns processos já foram julgados na sua totalidade e outros estão nas pautas de julgamentos, e a previsão é que tudo ocorra de acordo com a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, que encaminhou ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, foi homologado pelo vice-presidente um cálculo diferente do valor do precatório da trimestralidade que todos os servidores têm. São servidores da Assembleia Legislativa, do Judiciário, são servidores públicos da educação, da saúde, da segurança pública, da classe dos fiscais, dos auditores fiscais, inclusive dos procuradores, que já ganharam inclusive a ação,
e que nos preocupam por conta da falta de informações ao governo do Estado do Espírito Santo do que está acontecendo e da determinação do ministro, e também aos servidores públicos do Estado do Espírito Santo. Haja vista que nós somos presidentes da Frente Parlamentar em defesa do pagamento do precatório aos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, e nós temos grande dificuldade em marcar uma agenda com o governo para tratar nesse tema, tratar de uma forma democrática, republicana, com todos os representantes dos sindicatos, das associações, todo o arcabouço e os auxiliares jurídicos dessas associações esperam que o governo do Estado do Espírito Santo nos recebam na Casa Civil, ou no vice-governadoria, ou mesmo com o governador, para que esse tema seja colocado definitivamente em pauta e seja definido, resolvido historicamente um assunto chamado precatório no Estado do Espírito Santo. O governo não pode ficar se escondendo desse tema, uma vez que esse tema foi revelado através do CNJ, numa decisão de uma audiência de conciliação, e ele não vai ficar esquecido. Então, senhor governador, por favor, nós precisamos da definição da data, horário e local para que nós estejamos presentes junto aos representantes institucionais e de todos os credores do precatório do Estado do Espírito Santo. O segundo assunto é em relação à abertura dos 2 portais de entrada ao Parque Nacional do Caparaó Capixaba. Nós sabemos que o Parque Nacional do Caparaó é uma serra que está localizada na divisa do estado de Minas com o Espírito Santo. Existem 2 entradas oficiais, por Minas Gerais e outra por Dores do Rio Preto, na qual nós temos outros municípios que também pretendem ser contemplados com o portal de entrada. Um deles é o município que é detentor do Pico da Bandeira, do maior espaço territorial do Parque Nacional do Caparaó Capixaba, que é o município de Bitirama, e que precisa urgentemente de que o governo do Estado do Espírito Santo, que o governo municipal decida o local, porque a sociedade capixaba, o turismo da região precisa desse fomento, precisa dessa alavanca para que definitivamente a região do Caparaó Capixaba se transforme num polo turístico da região. Nós temos belezas naturais, temos grandes eventos, temos administrações e pessoas, instituições que são representativos, que têm a responsabilidade e acreditam no turismo como fonte limpa de arrecadação de imposto, como geração de emprego e renda, e nós não podemos perder tempo na história. Haja vista que, historicamente, nós temos o potencial daquela região e até hoje não foi definido. O outro município que também é detentor de parcela do Parque Nacional do Caparaó é o município de Iuna, na qual nós tivemos a oportunidade, no nosso mandato, de fazer um evento no distrito de São João do Príncipe, pertencente a Iuna, na qual está previsto no plano de manejo do Parque Nacional do Caparaó uma abertura de uma trilha do São João do Príncipe até o Pico da Bandeira, o chamado Trilha dos 7 Cumes, uma trilha que só vai ser possível as pessoas utilizarem mediante um guia turístico credenciado pelo ICMBio, uma vez que essa trilha é uma trilha radical em que as pessoas que não têm o seu treinamento necessário, elas não conseguem fazer, visto que demora aproximadamente 48 horas para superar todo o trajeto. Então, senhor presidente, nós estamos aqui para fazer esses 2 registros e desejar que todos os senhores e senhoras e a comunidade capixaba tenham uma boa e excelente e abençoada tarde. Obrigado. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Com a palavra, deputada Janete de Sá. Não respondendo, com a palavra, deputado Zé Preto. Não respondendo, com a palavra, deputado Calegari. Não respondendo, com a palavra, deputado Pablo Muribeca. Também não respondendo, eu pergunto se o deputado Teodorico Ferraço deseja fazer uso da palavra. Meu amigo Ferração. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
ano de 1951, 56, 61, o país foi administrado por Juscelino Kubitschek. Na época, eu não era nem eleitor, no primeiro ano do seu governo, mas comecei na política exatamente com Jânio Quadros, que fazia oposição violenta a Juscelino Kubitschek. E depois de quase 20 anos, eu me encontro com Juscelino Kubitschek, Carlito von Schule, e fomos almoçar junto ali no Clube do Bosque, em Guarapari. E ali eu tive a oportunidade de virar para o Juscelino e dizer para ele: presidente, eu queria pedir desculpas porque eu fui um opositor violento. O primeiro discurso meu foi tão violento que o Jânio Quadros me pediu para acompanhá-lo em todo o país. E eu hoje reconheço que sou responsável por Brasília, a descentralização administrativa do país, a indústrias de automóveis e caminhões e um progresso imenso no país. Mas, particularmente, eu quero lhe parabenizar pela anistia que o senhor deu ao então Major Veloso, quando se insurgiu contra o seu governo em Jacareacanga, no Pará, chegando a deslocar tropa, aviões, a pista, que era o único meio de comunicação com o país para a descida de aviões, porque lá era selva, era uma selva daquelas mais bravas, fechadas. E o senhor surpreendeu o Brasil e o mundo, dando anistia ao Major Veloso, aos outros oficiais que o acompanhavam, aos militares, enfim, trazendo uma paz e uma harmonia a esse país. Aí falou: realmente eu fiz com o coração e fico muito agradecido pela sua lembrança. E pensando nisso hoje, meu caro deputado Danilo, senhores e senhoras deputados, eu fico aqui pensando na manifestação que houve em São Paulo, onde eu calculo mais de 1 milhão de pessoas, que superou em muito o maior comício que eu já participei toda a minha vida, nas diretas já, ao lado de Brizola, Tancredo e tantas figuras importantes desse país, ali na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Eu fico assim preocupado em ver tanto comentário. A Polícia Federal vai levar o discurso do Bolsonaro para o inquérito. Os outros, ele confessou que realmente ia ter um golpe de Estado. Não confessou coisa alguma. O que ele pediu foi anistia. Ele pediu anistia para aqueles que em 8 de janeiro, inocentemente, estavam ali na praça e fez questão de dizer alto e bom som: só abria exceção para a punição daqueles que dilapidaram o patrimônio público. Isso aí é imperdoável, mas também merecem uma sanção mais amena, que estão tendo sanção de ter quebrado o equipamento, uma coisa horrível para o país e para todos nós que assistimos, e, ao mesmo tempo, muito ruim para a democracia brasileira. Mas aqueles que estavam ali inocentemente, por causa de um telefonema, por causa de uma conversa ou outra, receber 8, 10, 15 anos de cadeia, sinceramente. Eu parabenizo o ex-presidente Bolsonaro, eu que não sou bolsonarista, eu que não brigo pela direita, nem pela esquerda, sou uma pessoa muito central, muito centrista. Quando tem que elogiar o pessoal da direita, elogio. Quando tem que elogiar o pessoal da esquerda, elogio. Eu quero me congratular por ele ter a coragem de pedir anistia. Muita gente gostaria que ele tivesse um discurso atrevido, esculhambando com o presidente da República, esculhambando com o Congresso Nacional, esculhambando principalmente com o Supremo Tribunal Federal, que todos nós devemos ter o maior respeito. Podemos discordar de algumas atitudes suas. Por exemplo, houve
naturalmente, aquele retrocesso no processo do ilustre presidente Lula com relação à Lava Jato. O Supremo entendeu que a delação premiada invoca o pessoal a falar aquilo que quer, aquilo não quer, para se ficar livre da cadeia. Mas está acontecendo a mesma coisa. Um tal coronel que é ajudante de ordens fez a delação premiada e está usando a delação premiada como escudo para condenar Bolsonaro. Então, vejo, senhores, que nós estamos diante de um quadro onde a lei, que é o principal objetivo, ela é empregada para uns e outros não. Nós queremos paz nesse Brasil. Nós precisamos que o Lula volte a ser o Lula da paz, que também entre nessa canoa, que chame o seu partido, junto com os outros, vamos dar uma anistia geral nesse país, para que a gente possa pensar no desenvolvimento, no problema social, nas crianças, no desenvolvimento da nossa pátria e respeitar, porque a concentração de domingo, com aquela população de mais de 1 milhão de pessoas, realmente demonstrou que o país precisa de paz e de harmonia, porque todos compareceram ali para homenagear e solidarizar com o presidente da República, vestido de verde e amarelo, mas ninguém com faixa agressiva, ninguém falando em agressão, ninguém brigando ou esculhambando com o que quer que seja, uma concentração de respeito, uma concentração democrática. Então, nada mais importante do que adotarmos a grande pacificação que o Juscelino fez nesse país, e que eu sou testemunho ocular. Era criança ainda. E foi o primeiro comício que eu fiz com o Jânio Quadros, e depois vi o Juscelino fazer anistia para o Major Veloso. Ali sim foi revolução, porque ele foi para Jacareacanga, interior do Pará, colocou piquetes no aeroporto para ninguém penetrar lá no Pará, ninguém penetrar, e para depor o presidente da República. Mas foi anistiado. Recebeu esse belo gesto de amor, de perdão, porque não há como se dizer, em momento algum, que a própria Bíblia, que é o maior livro do mundo, que é o único livro que fala a verdade, não tem Constituição, não tem nada importante mais no mundo do que a Bíblia Sagrada. E Jesus pregou. Quando Pedro perguntou quantas vezes eu devo perdoar, ele disse 7 vezes 70. Então, vamos torcer para a paz do país, fazendo realmente anistia, todos juntos, de mãos dadas, e junto com o presidente, que se elegeu presidente da República, e todos nós temos que ter o respeito e pedir a ele para ficar mais no país do que no exterior, cuidando aqui do país, que ele sabe fazer política, ele é um homem inteligente e possa realmente trazer harmonia para essa terra. Fica aqui esse registro, eu não poderia deixar de registrar também um apelo ao próprio Supremo Tribunal Federal para que ajude, para que colabore nesse gesto de paz, de harmonia, para evitarmos transtornos, problemas maiores para essa pátria e verá aqui, vamos dizer, uma faixa de Gaza, uma Ucrânia, não é? Porque o país nosso é um país de amor, de paz, onde vencidos e vencedores sempre reconhecem o seu lugar, o seu momento. Esse é o meu discurso hoje, fazendo um apelo a todos os poderes, Poder Executivo, Legislativo, Poder Judiciário, que abracem a causa da anistia. É um gesto de perdão, porque muita injustiça está sendo praticada com gestos super autoritários que não cabem nesse país. Então, quando nós reconhecemos e temos o maior respeito pelo Supremo Tribunal Federal, também é o momento de nós fazermos um apelo, como pai, como avô, como político, como pessoa humana,
Deixem a raiva de lado, o ódio de lado. Aqueles que plantaram ódio e que trouxeram dificuldades para o país, para que nesse momento só se pense numa coisa na pátria brasileira: progresso, desenvolvimento, bom governo, boa saúde, mais empregos, mais renda. É isso que nós precisamos. E isso só é possível se nós todos abraçarmos com o coração, com a alma, com a fé, com devoção, que todos nós somos irmãos. Então fica aqui a nossa, não advertência, mas o nosso apelo a todas as autoridades desse país. A anistia não é um gesto de covardia. A anistia é um gesto de perdão. Fazer aquilo que o nosso grande mestre nos ensinou. E aqui vai a última palavra. Aquele 8 de janeiro, quem é que estava no governo? Já era o novo governo. Por que permitiram que houvesse tanta algazarra, tanta confusão e, lamentavelmente, a destruição de patrimônio público, que não pode se acontecer, tem que ser respeitado? Também teve culpa, não foi só da Polícia Militar que está sendo punida de Brasília. Não é só alguns oficiais que tinham pensamentos democráticos ou antidemocráticos, seja o que for. Mas revolução, eu não vi o governo do senhor Jair Bolsonaro fazer. Não vi em momento algum, em toda essa história, eu vi só uma coisa: ideias e rascunhos de estado de sítio, estado de defesa, mas de tanque na rua, de soldado na rua, de prisão indevida, de perseguição. Eu não vi isso acontecer. E eu falo isso de coração, que eu não devo obrigação nenhuma, eu sou Bolsonaro. Ao Lula até eu devo uma gentileza de um tratamento que ele me deu como prefeito de Cachoeira. Mas eu, hoje, quero abrir o coração do povo capixaba, do povo brasileiro. Vamos nos unir em favor do Brasil. O Brasil será, ou continua sendo, ou será sempre um grande país, se nós também tivermos o dom e a virtude de perdoar. Um abraço para todos, muito obrigado e viva o nosso Brasil. Muito obrigado, deputado Teodorico Ferraço. Nada mais a vida a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, híbrida, virtual e presencial, amanhã às 9 horas, para a qual designo. Expediente: o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acompanhou a sessão ordinária desta terça-feira aqui no plenário de Dirceu Cardoso. Os parlamentares apreciaram e mantiveram o veto do governo do Estado, veto total ao projeto de lei do deputado delegado Danilo Baiense, que pretendia aumentar a idade máxima para ingresso na Polícia Militar. De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, a proposta apresenta vício de iniciativa, mas os parlamentares acreditam, e o próprio autor da matéria, acreditam no entendimento com o Poder Executivo para que a medida seja tomada. Mais informações sobre tudo o que aconteceu aqui no plenário você consegue no nosso site, acompanhando nossas redes sociais no @AssembleiaES e logo mais às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue acompanhando a nossa programação. TV Alice, mais perto de você.